O capítulo 4 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Sensei Chaos Chapter, capítulo 4. Reúnam-se, 12 deuses do Olimpo. Ikki chega à Terra e encontra seu irmão, Yoga. Shun se emociona ao ver que ele voltou à vida. Yoga se impressiona que Fênix tenha ressuscitado após ser destruído pela chama de Hélio. E vê que ele está com uma grandiosa vestimenta. Mas Ikki chama seus amigos de imprudentes. O fato de que não podem vestir as Kamuis é a prova de que seus cosmos não alcançaram ao nível de um deus. Após vestir a lendária Kamui, Ikki compreendeu tudo. Dentre as 88 constelações, somente a armadura de Fênix pode se regenerar sozinha. Ela faz parte de uma Kamui. Nos tempos mitológicos, sua Kamui foi dividida em duas. Uma parte se tornou a Dres de Marte, no Olimpo. E a outra parte era a armadura de Fênix, na Terra. E na batalha contra o exército de Zeus, onde lutou contra Arion, a armadura de Fênix absorveu a Dres de Marte. No combate no paraíso, mesmo que sua armadura na forma divina tenha sido reduzida a cinzas, queimada pela chama lançada por Apolo, ao arder seu último cosmo, foi capaz de recuperar a verdadeira forma da Kamui. A vestimenta lendária mais poderosa protegeu seu corpo da sagrada chama de Hélio. Nesse momento, Atena, Seiya e os outros estão vestindo suas Kamuis, prontos para a Guerra Santa. E alerta que se os dois cavaleiros não puderem trajar essas vestimentas dos deuses, estarão em desvantagem, pois não poderão sequer entrar nessa batalha. Nazca de Micenas acha tudo aquilo um absurdo. Mesmo que seus cosmos cresçam com as Kamuis, continuam sendo humanos. Podem apenas lutar contra os gloriosos. Mas percebe que aqueles dois não despertaram um cosmo capaz de trajar uma Kamui. Além disso, mesmo que Ikki vista essa armadura sagrada, não passará de ilusão. Mostrará o punho maligno dos 12 deuses do caos. Os cavaleiros se espantam com esse poder e pedem que Fênix tenha cuidado. Ikki recebe o ataque e é derrubado. Sente que de fato recebeu um golpe de um dos deuses do caos. É de uma essência completamente diferente das que já enfrentou antes. É extremamente forte. Se não tivesse usando sua Kamui, seu corpo teria sido pulverizado. Nazca irá desferir o golpe fatal. É tarde para Fênix compreender o terror de seu Anarques, a energia do caos. Com esse ataque o enterrará, juntamente com a Kamui, na escuridão. De repente, o deus do caos sente uma energia gigantesca. Ao se virar, uma resplandecente luz o incomoda. Yoga não pode ficar parado apenas olhando. Atena, Seiya e todos os outros estão prontos para a nova batalha. Shun concorda. Depois de tudo que passaram por tanto tempo, permanecem sendo cavaleiros de Atena, lutando pelo amor e a justiça na Terra. Eles finalmente vestem a Kamui de Andrômeda e a Kamui de Cisne. Nazca imagina que as Kamuis tiveram pena de seus inúteis donos. Ainda não entenderam que sua batalha é sem sentido. Não perderá mais tempo lutando contra humanos. Os três serão vítimas de seu derradeiro golpe. Mas Shun rapidamente lança seu novo ataque. Âncora do Cruzeiro do Sul! Nazca se assusta com aquela cruz que está rasgando seu ataque maligno. Não pode acreditar. Não entende o que é essa corrente. Nesse instante, os cosmos flamejantes de Fênix e Cisne avançam contra Nazca. Yoga lança seu golpe.
Pode diamante! Eike desfere. Ave Fênix! O pássaro de gelo se uniu ao pássaro de fogo. Tornaram-se um, voando até o deus do caos. Ele recebe o ataque, destruindo sua vestimenta. Nazca não acredita que aquele é o poder dos humanos. Então percebe o quanto Zeus é apavorante. Sacrificando a vida, fez surgir esses poderosos guerreiros. Deseja que seu rei Amadeus, mesmo que Zeus seja derrotado, não subestime os cavaleiros, pois eles são, na verdade, seus mais poderosos inimigos. Jamais viu tamanho poder. Nazca de Micenas cai. Ikki se alegra ao ver seu irmão vestindo a Kamui. Yoga compreende que o sangue divino que está nas vestimentas o chamaram. Fênix tem certeza de que o dia decisivo no destino do universo se aproxima. Shun sabe que eles devem se unir a Athena e aos seus amigos agora mesmo. No Monte Olimpo, Seiya sente uma ressonância, como se sua Kamui se comunicasse com as demais. Shiryu diz que o som revela o número total de Kamuis em atividade. Imaginam que devem ser Ikki e seus outros amigos. Hefesto explica que após milhares de anos, as vestimentas lendárias dos deuses expressam alegria ao se reunirem. E essa é a prova de que as 12 Kamuis ressuscitaram, se unindo a eles. Finalmente, os deuses do Olimpo e os guerreiros do Cosmo ressuscitaram completamente. As 3 rainhas do Olimpo se impressionam. A elite do exército de Zeus renasceu nesta era. O comandante do Cosmo, o Deus Supremo, o grandioso Zeus. O imperador do mundo dos mortos, Hades. O imperador dos oceanos, Poseidon. E os cavaleiros deuses do Cosmo, os súditos de Atena, Yoga de Cisne, Shun de Andrômeda, Ikki de Fênix. Os irmãos que herdaram a vontade de Zeus, o imperador do céu, Abel, a deusa da guerra, Atena, o homem que herdou a Kamui de Hélio, o sol ardente, Apolo, o lendário deus do fogo e do metal, Hefesto, Seiya de Pégaso e Shiryu de dragão. As 12 Kamuis que representam o mundo do Cosmo. Os 12 guerreiros olimpianos finalmente se reuniram para a batalha final contra o Imperador do Caos. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta hashtag 12 deuses. Muito obrigado. Eles finalmente vestem. Eles finalmente